Fala, minha galera, estamos de volta. Eu falei que ia ter toda semana. Eu falei. Aqui é foco máximo. Eu não fiz a rodada do meio de semana da Libertadores e Sul-Americana porque ia ficar muito corrido e eu ainda queria fazer. Tava pensando em fazer um vídeo do Manchester United aí, mas esse time é uma desgraça, acho que não merece o meu tempo. Ia fazer um da NFL e da NBA também, mas o Cleveland Browns é uma merda, não merece meu tempo. E vamos voltar pros cariocas. Eu não sou clubista, galera, mas tem que começar pelo Fluminense, que foi o time que jogou primeiro, né? Terça-feira, tivemos Fluminense e Independente Rivadavia na Argentina. O clima era terrível, torcida tricolor completamente arrasada. Tudo bem que tinha acabado de vir de vitória do Palmeiras. Ainda tinha aquela de vamos melhorar. Mas ainda assim era muita terra arrasada, porque o Independente Rivadavia, na nossa mente, o jogo não mostrou isso. Mas na nossa mente era um time imbatível lá. Mas aí, Mister Marcão foi lá e detonou os caras completamente. Eu que critiquei o Marcão aqui no último vídeo, soltei até corte lá no Instagram. Peço perdão para o Marcão. Ele se mostrou que tá evoluído. Evoluído taticamente, evoluído tecnicamente, mentalmente. Dessa vez, não foi igual a última, que ele não quis assumir a comissão do Fluminense. Dessa vez, o presidente veio agora no sábado, falou que ele é o técnico do Fluminense até 2027. Pra mim, os parabéns pra ele, tomara que dê certo. E vamos voltar pro jogo, né? Assim, a partida, o Fluminense fez uma partida espetacularmente adulta, tá? Um time super concentrado, que você não viu o time cometer um erro. O jogo foi feio? Foi. Foi sem chances? Foi. Mas o Fluminense impecável. Até a expulsão do Canóbio, que o Canóbio é complicado, viu? O Canóbio é um daqueles jogadores que se doa pelo time, que tu fala assim, pô, esse cara se doa pelo time, mas ele sempre peca nessas horas. Ou quando ele não perde um pênalti, ele é expulso, ou ele erra um passe que sai um gol adversário. É complicado. Eu ainda tenho fichas no Canóbio, acho que ele vai entregar muito pro Fluminense, mas sua batata tá assando, Canóbio, sua batata tá assando. Aí vem o Marcão adulto, tira o Hulk e o Ganso, entende o jogo, fala assim, eu preciso de velocidade, então vou tirar o Hulk e o Ganso que não são disso, vou colocar o Serna e o Lúcio, mesmo com a menos ele ainda não tinha feito a substituição para retrancar o time. Achei adultíssima essa ideia dele, tipo assim, não, agora eu vou retrancar o time, vamos pro 0-0 não. Ele explorou algo que poucos técnicos talvez teriam coragem de fazer, que ele ainda é interino, então ele tem que preservar ao máximo lá o Fluminense na competição. E ele trocou os jogadores, falou: aqui, ó, vamos no erro do adversário. Uma bola que o Serna teve duas, né? Mas a primeira bola que o Serna teve num excelente passe do Hércules. O Hércules estava sentindo a partida, não estava bem, mas ele não estava mal a beça porque para mim ele não estava bem. Tomou um cartão muito cedo. Então ele é aquele cara de marcação. Então ele tinha que meio que vou, não vou, vou, não vou. Se eu for, sou expulso. Teve até um lance que é ele sozinho contra o cara, ele com cartão amarelo e ele desarma o cara. Se ele não desarma, se ele não desarma era 1-0 Rivadavia e acabou o Fluminense. Mas aí num passe excelente dele, o Kevin Serna sai de cara com gol e bola lá dentro. Acho que eu já tô falando demais desse jogo, mas tem muita coisa pra falar mesmo. Foi por isso que era pra me ter dividido esse vídeo. Era pra me ter feito na sexta, mas a preguiça me matou. Aí, olhando pra baixo por causa da cola, tá, gente? Não dá pra lembrar tudo. Aí vem um pênalti pro Rivadavia que eu não acho escândalo, mas acho muito questionável a marcação do pênalti. Tanto que no dia seguinte, o mesmo lance, Palmeiras, pênalti não foi marcado. Duas interpretações diferentes, uma que podia ter custado uma classificação e a outra que não significou nada. Mas um desses lances podia ter
custado a classificação de um time e uma temporada toda jogada no lixo. Mas tudo bem. Vamos para penalidades. Após 15 anos, o Fluminense vence uma disputa de pênaltis na Libertadores. O torcedor que estava confiante é maluco. Seu time não ganha uma disputa de pênaltis há 15 anos. Você não estava... Você não estava... Não estava. Não vem mentir pra mim que você não estava confiante. Aí me vem São Fábio e salva o Fluminense pegando duas. O Lúcio ainda perdeu uma. Um pênalti bizarro do Lúcio. Mas aí foram lá Guga, foi Martinelli, Hércules, Thiago Silva. Quem foi o outro? Guga, Martinelli, Hércules, Thiago Silva. Não lembro quem foi o... Foi o Lúcio e teve mais um batedor. René. Caraca, o pênalti do René foi assustador, gente. Mas vamos voltar. Aí, Fluminense classificado, vai pegar o Platense. Aí, as datas ainda, se eu não me engano, sem ser essa semana agora, a outra já vem o primeiro jogo. O primeiro no Maracanã, o segundo na Argentina, porque o Fluminense teve a pior campanha dos segundos colocados, então decide todos os jogos fora. É isso que dá, fazer 8, 10 pontos em um grupo. Aí chegamos no sábado. No sábado os ventos já estão ventos e poupas aqui, ó. Batendo os cabelos, balançando os cabelos do Marcão. Time voando. Acabou de ser classificado. É aquele jogo que você, torcedor do Fluminense, sabe que o Fluminense vai perder ponto. E é o que aparentava. 1-0, Remo, gol do Jajá. Aí já começa a ficar assim, ó. Esse time... Eu conheço esses caras, né? Eles sempre fazem isso. Mas calma. Agora temos Big Marcos, que fez o Hulk voltar a fazer gols. Ou melhor, até o gramado faz gol com o Marcão no comando do Fluminense. O clima tá tão bom que até o gramado bota a bola pra dentro. Tá vendo essa loucura? E vai lá, quem faz o segundo? Serna, com passe de quem? Do Riquelme. Zubeldia. Difícil pra você, né? Complicadíssimo. O Marcão vai lá, classifica o Fluminense na Libertadores, ganha do Palmeiras, começa a botar os caras pra jogar. Ganso aí, 3 partidas seguidas, o Fluminense tá até pensando em renovar. Não renovaria, porque acho que já deu, já tem hora que tem que encerrar o ciclo. Mas o Ganso é absurdo, assim, ídolo máximo. Vai ter sempre o respeito da torcida do Fluminense. E é isso. Fluminense só pra cima. Joga agora no próximo sábado, domingo, não lembro. Joga no final de semana contra o CAP fora de casa. Lembrando que o Fluminense é o 4º colocado com 41 pontos e o CAP é o 3º colocado com 41 pontos. Então é aquele famoso jogo de 6 pontos. E que é muito importante pro Fluminense, porque logo depois do CAP o Fluminense enfrenta o Vasco, que é um jogo complicadíssimo. Se mostra sempre complicadíssimo. E é isso. E agora vamos de Flamengo. Começando pela quarta-feira, onde um rolo compressor passou no Maracanã no primeiro tempo. Assim, assustadora a atuação do Fluminense. Desculpa, torcida. Do Flamengo. Assustadora a atuação do Flamengo no primeiro tempo. É assim, de ficar com medo do que esses caras fizeram com o Cruzeiro. Não sei se o Cruzeiro foi covarde demais, mas aqui eu quero dar mérito pro Flamengo, que trucidou completamente. O Cruzeiro não conseguia respirar. O Cruzeiro pegava na bola, dava dois toques, vinha um jogador do Flamengo pra roubar. Tipo assim, partida de almanaque do Pulgar, mais uma. É um jogador excepcional. Tirando a parte que ele perde a cabeça às vezes um pouco e dá-lhe uma sapatada em alguém, é um jogador excepcional. Uma excelente marcação, excelente passe, uma excelente finalização. É um jogador que todo treinador quer ter. Essa é a verdade. O Pulgar é excelente.
Aí, outro que todo treinador quer ter é o Arrascaeta, que é um jogadoraço, gente. O gol do primeiro tempo mostra isso. Qualquer jogador ali que ia bater rasteiro ou então ia chutar lá em cima, ele coloca a bola no ângulo. Assim, é completamente assustador. E é uma pena esse cara se lesionar tanto, ter tanta pouca sequência. Porque quando ele tem sequência, ele mostra o quão fora da curva ele é. E eu acho que é por isso que o Flamengo é tão irregular. Porque sempre que ele tá lesionado, o Flamengo é irregular. E graças a Deus, pros adversários, né? Que ele não tem sequência. Porque se ele tivesse sequência, o Flamengo era campeão de tudo desde 2019. Essa é a verdade. Ele jogando nesse nível aqui, o Flamengo era campeão de tudo desde 2019. Não tem muito o que falar, gente. É complicado. Tivemos também um golaço do Lino. Ele retrucando o cara lá, né? Falando que ele foi zoado. Que agora é ele que fez um golaço. Um excelente, um absurdo de um golaço mesmo. Uma frieza. Ele tava precisando desse gol, né? Ele tá merecendo. Ele tá indo muito bem. Veio muito contestado, os 25 milhões. Ele teve alguma. O início foi muito bom. Aí depois caiu demais. Agora tá voltando. Esse ano inteiro do Lino é excelente. É um ano muito bom do Lino. No Cruzeiro fica só os cacos. Não os cacos, né? Mas ainda tem Copa do Brasil e Brasileiro. Tá bem no Brasileiro. Quartas de final da Copa do Brasil. Ah, não posso esquecer de falar de um, né? Que participa dos 2 gols do Flamengo. Pedro. Assim. Vou falar aqui. Vou falar, gente. O Pedro se lesionar é uma perca enorme para a seleção brasileira. O Pedro era para ser indiscutivelmente o camisa 9 da seleção brasileira. E essas lesões interruptas dele comprometem completamente a seleção brasileira. Você vê, não tem nenhum jogador com a capacidade do Pedro de fazer o que ele faz. De fazer a 9 como ele faz. Assim, me dói, como tricolor, ver o cara no Flamengo, que eu sabia que ele era esse absurdo, e ele fazer o que ele faz, gente. Assim, esse cara como 9 da seleção brasileira, a gente iria mais longe. Tipo assim, não sei se a gente ganharia o Hexa, mas com certeza iríamos mais longe. Porque ele é absurdo. Cara nojento, velho. Cara nojento. Domínio, drible, passe, finalização. Ele só é pesado por causa das diversas lesões dos 2 ligamentos do joelho lascados. Uma hora ele tinha que ser nerfado, né? Essa é a verdade. Se ele não fosse nerfado, ele não tava no Flamengo. Ele tava lá no Real Madrid. Tinha sido vendido pro Fluminense lá pro Real Madrid. Essa é a verdade. Porque ele é excepcional. Assim, ele é muito fora da curva, gente. E aí tivemos no domingo agora, ontem, a revanche do Cruzeiro contra o Flamengo. O Cruzeiro vence por 2-1. O Flamengo dá uma mínima desgarrada do Palmeiras. O Flamengo estaciona nos 45 pontos. Vê o Palmeiras golear o seu adversário. E se classificar. Ó. E abrir uma gordurinha de 6 pontos. O Flamengo ainda tem um jogo a menos no Maracanã contra o Mirassol. Mas não vou falar que é ponto perdido. É ponto perdido porque tá na briga pelo campeonato. Então qualquer ponto é ponto perdido. Mas você ir lá em Minas enfrentar o Cruzeiro, normalmente você não tem na sua cabeça que você vai sair de lá com 3 pontos. Mas é um tropeço ruim para o Flamengo. Porque ele podia igualar os pontos até passar. Porque tem melhor saldo de gol, se eu não me engano. E ficar mais tranquilo. Agora é o Palmeiras que tem que fazer a dele. Porque o Flamengo vai jogar o jogo atrasado contra o Mirassol. Faz mais 3 pontos. 3 pontos na frente. Tem um jogo entre eles ainda no Allianz Parque. Então o problema seria todo do Palmeiras. Mas aí tropeça, infelizmente. Mas a torcida do Flamengo tá feliz ainda com a classificação, que era o mais importante. Que no meu outro vídeo eu falei que se o Flamengo perdesse na quarta, acabava a temporada. A temporada continua aí.
E é isso. E agora, vamos de Vasco da Gama. É assim, o saldo de gol tá 0 a 0 do Vasco, né? Ou não? É a torcida do Vasco. Quando para... eu falei no último vídeo. Quando parece que vai, não vai. É, é complicada a situação do Vasco, assim, eu não sei o que falar, gente. O Vasco vai lá no Paraguai. Ah, não é o Olímpia de antigamente. Sim, não é o Olímpia de antigamente, mas você ganhar lá dentro do Defensores del Chaco ainda é muito difícil. Ainda mais para um time na situação que o Vasco tá, de zona de rebaixamento. Então o Campeonato Brasileiro é o foco do Vasco. Mas ainda assim, vai lá no Defensores del Chaco. Empatou a primeira partida aqui. 0 a 0, 1 a 1, não sei, depois eu coloco o placar aqui, não lembro muito. Não anotei também. Vai lá, sai atrás no placar, começa a crise. Saiu atrás no placar, meu Deus, esse time é horrível. Vai ser eliminado de novo, caraca, o Vasco é uma merda. Vira. Vem Thiago Mendes, Adson, David e Spinelli. É o que eu falo. O técnico, o técnico do Vasco é muito bom. Tipo assim, é um cara bom. Você vê que ele é diferente. O time que deixa a desejar. Muito, e deixa muito a desejar. Ó, o DVD faz gol. Olha aí. Olha o milagre. O Spinelli fez gol. E mais uma partida de almanaque do Thiago Mendes. Acho um pouco arrogante ele. Acho um pouco chato também de ele estar em cima do juiz o tempo inteiro, assim como eu acho o Hulk, o Ganso e o Samuel Xavier muito chatos. Assim como eu acho o Arrascaeta muito falastrão em cima do juiz. Eu acho o Thiago Mendes muito chato nesse sentido de uma faltinha aqui juiz, é o juiz o tempo inteiro e isso fica amarrando o jogo. Mas ele é um excelente jogador. Tipo assim, ele é a diferença do Vasco. Se ele sai hoje do Vasco, eu acho que o Vasco vai pior ainda do que vai já. E é uma classificação absurda do Vasco. Pelo contexto do que o time estava. Assim, estamos muito mal, acabamos de perder mais uma no Brasileiro. Vamos lá no Paraguai jogar a vida. E você conseguir se classificar, meter um 4 a 1 ainda no adversário. É excelente. Aí a gente vira a chave e vai pro Brasileiro. Aí ó, a minha pergunta é, vascaíno, você tá feliz ou tá triste? Eu diria que tá triste, né? Porque você perde pro Palmeiras por 4 a 1, se complica no saldo de gols, porque briga contra o rebaixamento, o saldo de gols é importantíssimo. Aí você toma um 4 a 1. Tudo bem que o Palmeiras desgarra do Flamengo, mas eu acho que a visão do vascaíno não tem que ser o Flamengo. Todo respeito. A visão do vascaíno tem que ser: tenho que fazer o máximo de pontos possível, seja contra qualquer adversário. A cabeça do Vasco tem que ser essa. Pra mim, na minha mente é isso. Tenho que fazer o máximo de pontos possíveis. E tá peringando, tá peringando. Essa foi a 24ª rodada, eu acho. Acho que é a 24ª. E o Vasco tem 22 pontos. E está na 19ª posição. Assim, completamente estonteado. O primeiro tempo engana. O primeiro tempo do Vasco é um primeiro tempo adulto. Não sofre nada. Time seguro, fechadinho. Saindo nos contra-ataquezinhos dele lá, arriscando. O David perde um gol, acho que estava impedido, mas ele tem uma chance praticamente cara a cara com o Carlos Miguel e ele perde. Muitos impedimentos do David, tem que arrumar essa parte. Aí vira o segundo tempo, acho que foi em 5 minutos. Em 5 minutos o Vasco toma 2 gols, acaba o jogo, aí toma 3, toma 4. Aí você fala, agora vem 5, vem 6. Mas ainda consegue descontar com um golzinho. Menos pior ser um 4 a 1 do que ser o que ia se tornando um 5, 6 a 0. Porque quanto mais gol toma, pior fica a situação lá embaixo. Porque agora o campeonato do Vasco precisamos fazer 45 pontos. De qualquer maneira. Tirar ponto de qualquer adversário.
Pode ser que ajude o meu rival. Eu tenho que tirar ponto de qualquer adversário. São 14 jogos só. São 14 jogos. E o Vasco tem que fazer 23 pontos em 14 jogos. Uma situação complicadíssima e vai se criando um clima terrível. O Vasco classificado na Sula, quartas da Sula, provavelmente vai pegar o River. Na Copa do Brasil agora, vou falar que agora é a hora de virar a chave, esquece o brasileiro, foca na Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, porque o Maracanã não foi liberado. Uma briga terrível, mas o Maracanã não foi liberado. Em São Januário, quarta-feira, 9h30, torcida do Vasco tem que estar presente para fazer o resultado em casa. Se deixar para levar no Barradão, vai se complicar. Então, torcida vascaína, ainda há um fio de esperança. Ainda há um fio de esperança. No brasileiro tá muito difícil, mas não importa. A torcida do Vasco acredita. Eu não tenho nem que estar falando motivacional aqui. A torcida do Vasco não abandona o Vasco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nunca abandonou, não vai abandonar agora. Ainda mais nas quartas da Sula, nas quartas da Copa do Brasil. Tudo bem que o brasileiro tá com 22 pontos só, mas dá pra se recuperar. Vai fazendo pontinho ali. Vai comendo milhozinho, de milho em milho, a galinha enche o papo e é isso. Tá difícil vascaíno, mas o Vasco é isso aí. É muito difícil ser vascaíno. É muito difícil torcer pro Vasco. Eu já escutei muito do meu tio e dos meus primos falar isso. E do meu avô também. É muito difícil ser vascaíno. Galera, eu ia fazer o vídeo do Botafogo, dos 2 jogos. Mas acho que vai demorar muito pra sair o vídeo. Vai ter que sair logo em cima do Vasco da Copa do Brasil. Aí eu esqueci de fazer o final do vídeo. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like. Compartilhar aí que ajuda muito o meu trabalho. Que dá muito trabalho fazer isso. É legal, eu gosto. Mas dá um trabalhinho chato. Então, por favor, compartilha e curte aí. Desculpa esse final improvisado. É porque eu realmente esqueci de fazer o final. Tipo assim, comecei a falar do Vasco ali e me empolguei no Vasco e só desmontei tudo. Aí agora que eu tava editando, eu falei, caraca, eu não fiz o final. Então, muito obrigado e até a próxima.